eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. E nós vamos ler, queridos, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Evangelho conforme João, primeira carta de João, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 a 6. 1 João, no capítulo 4, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 6. Eu vou pregar, queridos, essa unidade expositiva em duas ocasiões, se assim o Senhor permitir. Hoje quero interpretar e aplicar ao coração dos irmãos o texto que vai até o versículo 3 e numa próxima oportunidade, como o Senhor nos permitir, quero interpretar e pregar e aplicar dos versículos 4 ao 6. Mas como se trata de uma única unidade expositiva, eu quero ler todo esse texto e na próxima ocasião eu vou ler ele de novo. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6, a palavra do Senhor diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, clamamos a graça do Senhor nessa noite, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós sejamos ministrados da Tua parte, Deus, e que o tempo todo, Deus, nós sejamos impactados pela verdade e nunca nos desviemos ao engano, à mentira. Preserva o nosso coração, ó Deus, se não for pelo Senhor, nós permaneceremos sem saber que rumo tomar, mas por causa do Senhor, nós encontramos um motivo para viver, nós encontramos a verdade. Age, Deus, com graça sobre as nossas vidas, ministra ao nosso coração, atrai os nossos olhos, a nossa mente, a nossa disposição, a nossa vontade, tudo que existe em nós atrai para Cristo, este que veio em carne e que nos salvou. Age com graça, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, irmãos, nos filmes da Idade Medieval, era a forma como um rei, ou então um nobre, ou alguém importante mandava suas cartas. Você já reparou como isso normalmente é demonstrado nos filmes? Aquele rei, ou então aquele nobre, ele terminava de escrever, e então ele dobrava aquela carta, ou então ele colocava num outro tipo de envelope, e ele derramava cera derretida naquele envelope ou naquela carta, e com o seu anel, que tinha o símbolo da sua família, ou o símbolo real, ele fechava aquela carta, ou então ele usava um sinete para fechar aquela carta, e aquele símbolo que ficava marcado ali naquela cera, era a prova de que aquela carta ou aquele documento tinha sido verdadeiramente enviado pelo rei ou por aquele nobre, por aquela pessoa importante, e a pessoa então que recebesse aquela carta sabia de quem vinha aquele documento.
Nós vivemos num tempo muito delicado, irmãos. A gente ouve tanto a respeito de tantas outras formas de espiritualidade, que muitas vezes nós nos vemos cercados de ensinos, de doutrinas, de ideais religiosos, e se nós não estivermos muito atentos, queridos, nós corremos o risco de cairmos no erro e de vivermos uma mentira, mesmo se estivermos bem intencionados. Eu venho chamando a nossa série na primeira carta de João, queridos, de Fundamentos da Vida Cristã. Mas como eu já disse antes, eu poderia ter chamado essa série de Provas Fundamentais para sabermos se somos verdadeiramente cristãos. Isso porque, queridos, eu entendo que o apóstolo João vem desenvolvendo ao longo dessa carta 3 provas fundamentais para sabermos se somos realmente de Jesus. A primeira prova é a prova doutrinária. Se eu sou verdadeiramente cristão, então eu preciso crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A segunda prova é a prova moral. Se eu sou verdadeiramente cristão e Jesus é o Senhor da minha vida, então eu preciso construir a minha vida em obediência a Ele. E a terceira prova, que eu tenho chamado de prova social, ou então prova relacional, que é o fato de que, se eu sou verdadeiramente cristão, e eu construo a minha vida em obediência a Jesus, e então Ele me ordena a amar o meu próximo, então eu amo os meus irmãos de forma sacrificial, a ponto de me doar em favor deles e, se necessário for, sofrer por causa disso. É assim que nós sabemos se somos verdadeiramente cristãos. E nesse texto que nós lemos, queridos, nós encontramos o apóstolo João falando mais uma vez a respeito dessa prova doutrinária. Será que eu verdadeiramente creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador? E mais, será que o Jesus em que eu creio é o Jesus verdadeiro, o Filho de Deus, aquele que a palavra revela? Se eu realmente creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então eu preciso crer no Jesus verdadeiro e não em qualquer Jesus que a gente encontra por aí. E eu digo Jesus verdadeiro, queridos, porque o que nós temos encontrado por aí afora, em nossos dias, para nossa tristeza, são falsos Jesus. Nos púlpitos, nos meios de comunicação, nas universidades, nós encontramos muitas definições. E quase todas elas mentirosas a respeito de quem é o verdadeiro Cristo, quem é o verdadeiro Jesus. Acontece, queridos, que para vivermos os fundamentos da vida cristã, nós precisamos sim aprender a discernir a verdade da mentira. E através desse texto, queridos, então, o apóstolo João vai nos dizer como é que nós podemos reconhecer a verdade e, ao mesmo tempo, sermos criteriosos com aquilo que nós ouvimos por aí afora, para então podermos celebrar e viver a verdade em que nós cremos. E é exatamente por isso, queridos, que se nós queremos aprender a discernir a verdade da mentira, então, em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos
ao alerta geral que o apóstolo João nos dá. Porque ele diz assim no início do versículo 1: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. E eu quero aqui fazer uma ressalva, queridos, por mais que alguns queiram forçar uma interpretação nesse texto, o apóstolo João não está validando o espiritismo, queridos. Ele não está falando sobre a possibilidade de vários espíritos tomando conta da história, da humanidade, das pessoas e etc. Não é disso. Mas quando ele se refere a espíritos, ele está falando daquilo que não procede de Deus. E é exatamente esse o motivo pelo qual ele fala que nós devemos provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que quando João escreve aos seus filhinhos, nós estamos falando de um cristianismo ainda nascente. Não existiam grandes recursos, livros teológicos, escritos, artigos, que pudessem orientar os crentes a viverem a verdade. Não existia YouTube para você assistir as pregações e as aulas do reverendo Augusto Nicodemos. E por conta disso, as ovelhas de João eram bastante inocentes, por dizer assim, com relação à verdade, com relação àqueles que apareciam em uma reunião da igreja num determinado dia, se diziam mestres, se diziam profetas, se diziam apóstolos, mas a orientação que o apóstolo João dá é: não creiam em qualquer um que aparece por aí falando das coisas de Deus. Não sejam inocentes, não sejam bobos de acreditar em qualquer um que aparece por aí dizendo que tem uma mensagem especial da parte de Deus para dar. Irmãos, esse alerta que João dá para as suas ovelhas serve para nós também, queridos. Porque ainda que o YouTube tenha nos trazido uma grande bênção de encontrarmos coisas muito boas lá, nos trouxe também uma grande maldição de encontrarmos coisas muito ruins lá também. Irmãos, esse alerta que João nos dá serve para nós. Porque tem muito crente por aí sendo enganado por ouvir de forma inocente qualquer pregador que aparece na internet ou na televisão. Nós não devemos ser inocentes, queridos, crendo em absolutamente tudo o que a gente ouve por aí. No entanto, o alerta de João não quer dizer que nós devemos nos tornar céticos. Nós não somos céticos, mas João nos ensina, nos orienta para que a gente aprenda a ser criterioso. E ele nos diz para sermos criteriosos, é porque o que nós precisamos fazer é provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Entenda, meu irmão, não é porque alguém está falando de Jesus que essa pessoa está falando algo correto. Não é porque a pessoa leu um versículo bíblico que aquilo que ela está falando é verdadeiro. Não é porque ela usou a palavra Deus numa frase de efeito que aquilo que ela diz é certo. Nós não podemos ser inocentes, irmãos, nós precisamos estar muito atentos, nós precisamos examinar, provar se os espíritos, provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. No entanto, isso não quer dizer que nós devemos ser céticos ou incrédulos. O que nós temos que fazer, queridos, é provar, é examinar, é colocar à prova. E a palavra que João usa para provar aqui, irmãos, é a mesma palavra que se usava na metalurgia para analisar os metais, com a intenção de determinar a pureza de um objeto, o valor de um metal. E nós devemos fazer a mesma coisa, queridos.
examinar, provar, para não corrermos o risco de acreditarmos em falsos ensinamentos e basearmos a nossa vida em mentiras. Ah, pastor, eu sou presbiteriano, nasci na igreja presbiteriana, eu ouço pregações bíblicas e doutrinas maravilhosas desde que eu tenho 2 anos de idade. Você e uma boa parte dos grandes hereges do século 21. Se você não sabe, bom, não vou falar isso. O YouTube vai derrubar se eu falar isso. Uma boa parte das comunidades que hoje nós consideramos como sendo avessas, contrárias ao Evangelho, surgiram de ex-presbiterianos. Pesquise e você vai descobrir do que eu estou falando. Queridos, nós precisamos provar, examinar os espíritos, para que nós, por mais seguros que estejamos na palavra, numa doutrina sólida, por mais seguros que estejamos, não corramos o risco de acreditarmos em falsos ensinamentos, baseando a nossa vida em mentiras. Mentiras que vão nos fazer perder o alvo que é Jesus. Falsos ensinamentos que muitas vezes nos fazem duvidar, que nos fazem desanimar, enganos que nos fazem acreditar em falsas promessas que Jesus nunca nos fez e que nos fazem deixar de acreditar nas verdadeiras promessas que Ele vai cumprir e já cumpriu. Irmãos, eu já aconselhei muita gente extremamente decepcionada com Jesus, mas não com o Jesus verdadeiro. Eu nunca aconselhei ninguém decepcionada com o verdadeiro Jesus. Mas eu já aconselhei muita gente decepcionada com um falso Cristo. Eram pessoas que depositavam as suas esperanças em mentiras, em falsos ensinamentos, pessoas que foram enganadas por falsos profetas e que hoje estão completamente afastadas do verdadeiro Jesus. Queridos, excluindo as grandes perseguições que a igreja sofreu em sua história, as maiores lutas que a igreja enfrentou se deram dentro dos seus portões. Lutas contra as heresias, contra as mentiras, contra os falsos ensinamentos que tinham adentrado na vida da igreja. E é exatamente por isso que João nos alerta, irmãos, não sejam inocentes, sejam criteriosos com aqueles que vocês ouvem. Sabe por quê? Final do versículo 1. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Queridos, o apóstolo João já havia alertado os seus filhinhos a respeito dos falsos mestres antes, mas considerando a importância do assunto, João volta a falar a respeito disso. Queridos, um profeta é invariavelmente um comunicador de alguém. Um profeta é sempre alguém que comunica uma mensagem de outro alguém, de outra pessoa. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer no texto que nós lemos hoje durante a liturgia: nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os profetas de Deus, queridos, os verdadeiros profetas são guiados pelo Espírito de Deus, mas os falsos profetas também são guiados por um espírito. Irmãos, quando nós falamos da mensagem dos falsos profetas, nós não estamos tratando apenas com uma simples mentirinha, com um simples engano. Irmãos, nenhuma pregação,
nenhum ensino, nenhuma profecia é desprovida de espírito. Por trás de todo ensinamento, seja ele religioso ou aparentemente não religioso, por trás de todo ensinamento existe um certo espírito. E se nós temos que examinar os espíritos para saber se eles procedem de Deus, então o que nós podemos concluir é que existem pessoas falando através de espíritos que não procedem de Deus. A mentira, o falso ensinamento, a profecia falsa, não se trata apenas de um simples engano, queridos. Existe um espírito atuando por trás dela, não é uma questão meramente humana. O engano a respeito de Cristo, a respeito da vida espiritual, não é apenas um problema intelectual de má compreensão, é algo espiritual, irmãos. É justamente por isso que o nosso cuidado deve ser ainda maior, ainda mais dedicado. Existem, irmãos, influências sobrenaturais em tudo o que é dito por aí afora. Existem influências sobrenaturais em tudo o que é dito nos púlpitos, nos meios de comunicação, na internet, e é importante, irmãos, que nós estejamos muito atentos a essa realidade espiritual. Em muitas situações são sim espíritos demoníacos, atuando na consciência de falsos mestres e falsos profetas, tentando destruir a integridade daquilo que os verdadeiros cristãos devem crer, daquilo que os verdadeiros cristãos devem obedecer e viver. Creia você ou não, a igreja vive em um campo de batalha espiritual. E talvez uma das principais armadilhas que Satanás usa contra a igreja é propagar falsos ensinamentos no nosso meio. Por isso, irmãos, para discernir a verdade da mentira, nós precisamos estar o tempo todo em estado de alerta, examinando os espíritos para ver se eles procedem realmente de Deus. Isso não quer dizer que nós nos tornaremos céticos ou incrédulos, mas ao contrário, como crentes que somos, nós precisamos aprender a sermos criteriosos a respeito de quem nós nos prestamos a ouvir. Nós precisamos aprender a sermos zelosos a respeito daquilo que nós ouvimos por aí afora. E é exatamente por isso, queridos, que em segundo lugar, se nós queremos discernir a verdade da mentira, João nos diz que nós precisamos aprender a reconhecer a verdade. João nos diz assim: nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. João nos oferece, queridos, um jeito para avaliarmos se quem está falando pelo Espírito Santo ou através de um espírito demoníaco. Confessar que Jesus veio em carne. E eu não sei se vocês repararam, mas hoje nós cantamos algumas vezes essa confissão. Tanto no louvor, quanto com o Conjunto Cristo da nossa canção. Nós falamos desse Jesus que se encarnou. Nós falamos desse Jesus que nasceu da Virgem Maria, que viveu perfeitamente sem pecado, desse Jesus que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do meu e do seu pecado, da sua ressurreição gloriosa, da sua ascensão aos céus e da esperança que Ele vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. O apóstolo João nos oferece uma forma de avaliarmos o Espírito que procede de Deus e o Espírito que não procede de Deus. Confessar que Jesus veio em carne. O Espírito Santo sempre vai confirmar a verdadeira natureza de Jesus. Jesus mesmo disse que o ministério do Espírito Santo é dar testemunho e dar glória a Jesus.
E a expressão que João utiliza para confirmar e confessar a verdadeira natureza de Jesus é: Jesus Cristo veio em carne. Essa afirmação, queridos, pode parecer muito banal para nós, mas existem duas verdades a respeito de Jesus nessa simples expressão. A primeira verdade que essa expressão nos traz, queridos, é que Jesus veio. Se Jesus veio, a primeira coisa que nós deveríamos nos perguntar e nos lembrar é: veio de onde? Veio de quem? E o que a palavra nos diz é que Jesus veio do Pai. Ele veio da glória eterna, ou seja, Jesus é verdadeiramente Deus. Eterno como Deus Pai, da mesma substância de Deus Pai, igual em poder, igual em autoridade, igual em glória, 100% Deus. Mas a segunda verdade que essa frase expressa, queridos, é que esse Jesus Cristo que veio, ele veio em carne. O Deus Filho se encarnou. O Filho de Deus se encarnou. Jesus não era um fantasma, uma alma penada que andava por aí flutuando, a não ser quando ele estava andando sobre as águas. Mas ele andou, queridos, entre os seres humanos. Existia corpo, existia sangue, existia ossos em Jesus. O seu corpo humano foi e tem sido fisicamente real, 100% homem. Uma doutrina que nunca pode ser negada por um cristão, queridos, é a doutrina da divina humanidade de Cristo. Porque se nós negarmos a plena divindade de Jesus, nós estamos falando de um homem como qualquer outro, que não tem poder para nos salvar, que não tem autoridade para nos ensinar. Mas por outro lado, se nós negamos a plena humanidade de Jesus, nós estamos dizendo que ele não pode ser o nosso mediador, ele não tem condições de ser o nosso mediador. É por isso que nós afirmamos: Jesus é 100% Deus, 100% homem. Irmãos, precisava que fosse assim. Jesus precisava ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para que a sua obediência, para que as suas obras, para que os seus méritos pudessem ser aplicados a mim e a você. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que Jesus não veio apenas para morrer, e às vezes nós nos esquecemos disso. Ele veio também para estabelecer o seu reino de graça e glória. Por isso, negar que Jesus veio em carne, queridos, é negar que ele pode ser o nosso exemplo, é negar que ele é o nosso sumo sacerdote, que nos concede acesso ao Pai. Negar a encarnação de Jesus é negar que ele seja o nosso Salvador. Queridos, como o apóstolo João tratou nos versículos anteriores, se a nossa confiança se encontra no fato de que nós cremos em Jesus como nosso único Salvador e Senhor, então a divina humanidade de Jesus é inegociável para nós. Nós não fomos salvos pelas nossas obras, nós não fomos salvos pelo nosso mérito, pela nossa vontade, não são os nossos dízimos que nos tornam santos, não é porque nós frequentamos uma igreja que nós conquistamos a salvação, não é o fato de eu ser pastor que me faz especial diante de Deus, não é porque eu conheço teologia, é porque Jesus se revelou a nós, o verdadeiro Jesus. Jesus é o Cristo que veio em carne, e é por causa dele, do seu sacrifício perfeito, da sua obediência até a morte, morte de cruz, que nós fomos aceitos por Deus. Nós fomos salvos porque Jesus, o Cristo de Deus, que veio em carne, morreu no nosso lugar, e a graça de Deus foi aplicada em nós pela fé.
que Ele mesmo nos concedeu. Se nós confiarmos em qualquer coisa além disso, irmãos, é porque nós estamos dando ouvidos a ensinamentos de demônios que negam quem Jesus é, que negam que Jesus é o Cristo que se encarnou. E é exatamente por isso, queridos, que João também nos diz que para discernirmos a verdade da mentira, em terceiro lugar, nós precisamos aprender a reconhecer a mentira. Olha o que João nos diz, início do versículo 3. Todo espírito que não confessa isso, que Jesus vem em carne, a respeito de Jesus, não procede de Deus. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões, queridos, mas não custa relembrar. Na época que João escreveu a sua primeira carta, existia uma heresia, ou começava a surgir uma heresia chamada de gnosticismo, uma heresia que vinha entrando na vida da igreja. Alguns comentaristas, eles dizem que talvez esse gnosticismo ainda fosse algo muito incipiente na vida da igreja, talvez um pré-gnosticismo, um proto-gnosticismo, e essa heresia, então, dentre tantas outras coisas, queridos, afirmava que as coisas espirituais são essencialmente boas, enquanto as coisas materiais são essencialmente más. E isso levava a uma série de problemas, mas nesse caso específico, o que nos interessa é o seguinte: diziam os falsos mestres que se a matéria é essencialmente má, então como que Jesus poderia ter se encarnado? Como é que Jesus se tornou matéria? E então, segundo esses falsos profetas, Jesus não tinha se encarnado. Olha a confusão. Eles acreditavam, olha a confusão, que uma entidade espiritual chamada Cristo havia descido sobre um homem chamado Jesus no momento do batismo, e então Jesus se tornou o Cristo. E o que esses falsos profetas diziam é que essa entidade chamada Cristo deixou o homem Jesus um pouco antes dele morrer. Olha que confusão, olha que bagunça. Mas mesmo sem querer, irmãos, acontece que muitas vezes nós mesmos assumimos algumas dessas maluquices como verdade. Como assim, pastor? Eu creio que Jesus existiu e tem existido, Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem, ninguém nunca vai conseguir me enganar negando essas coisas, pastor, que é isso? Pode ser. Mas nós precisamos lembrar que toda mentira vem fantasiada de uma verdade, queridos. Um falso profeta não conseguiria enganar outras pessoas se ele negasse descaradamente essas verdades. Não é na cara dura que fazem isso, queridos, é de maneira muito sutil, quase imperceptível, e às vezes até bonito. Com certeza você não seria enganado se você ouvisse alguém dizendo: Jesus não é Deus. Você não ia cair nessa. No entanto, é muito comum nos nossos dias nós cairmos no engano de que Jesus era um hippie com poderes mágicos. Ou então um ativista político que lutava contra a opressão do patriarcado e da religião. Dizendo dessa forma, eu acho que você dificilmente seria levado. Mas e quando as pessoas dizem: olha, o Jesus da sua Bíblia ensinou o amor e a tolerância. E é por isso que nós devemos tolerar tudo o que as pessoas fazem. Esse é o Jesus, com letra minúscula, politicamente correto, que a nossa sociedade tem proclamado. Mas será que esse é o Jesus da Bíblia? O reformador João Calvino, comentando essa passagem, ele diz assim: ainda que confesse que Cristo é Deus e homem,
Contudo, de modo algum retém a confissão que o apóstolo requer, porquanto despojam Cristo do seu mérito pessoal, pois onde se estabelecem o livre-arbítrio, os méritos das obras, as formas fictícias de culto, as satisfações e as intercessões dos santos, de Cristo mesmo permanece muito pouco. Com todo esse palavreado difícil, queridos, o que Calvino está nos dizendo é que sempre que nós cremos e seguimos ensinos enganosos a respeito da salvação, a respeito do culto, a respeito da vida de adoração, a respeito da vida de oração, a respeito do nosso ministério, nós estamos negando quem Jesus é e vivendo uma mentira. E tudo isso, queridos, porque estas coisas estão agindo contra Jesus, estão seguindo o ensino de um espírito que se posiciona em oposição a Cristo, e o apóstolo João nos diz quem é esse espírito. Segunda parte do versículo 3, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. No capítulo 2, João já havia alertado suas ovelhas a respeito do anticristo, e na ocasião nós falamos a respeito disso também. Mas o que é importante relembrar, irmãos, é que o anticristo é uma figura escatológica, sombria, que virá no fim dos tempos. A sua principal função será de exercer total oposição a Jesus, e por causa disso vai fazer guerra contra o povo de Deus. Ele vai operar sinais, prodígios, milagres. Mas uma das suas funções, queridos, é propagar o erro, o engano a respeito de Jesus. E o que João nos diz, irmãos, é que o caminho para o anticristo já estará preparado, uma vez que o espírito do anticristo já tem disseminado a mentira e o engano através dos falsos profetas, dos falsos mestres. Mas pastor, fica tranquilo, eu não dou ouvido para essas coisas não, olha só, eu creio em Jesus, eu vivo por Jesus. Glória a Deus por isso, meu irmão. Mas nós precisamos estar alerta. Nós precisamos aprender a reconhecer a mentira fantasiada de verdade. Porque todas as vezes que nós deixamos de buscar a Deus, todas as vezes que nós deixamos de desfrutar da sua doce presença, todas as vezes que nós nos acomodamos e paramos de servir, todas as vezes que nós deixamos de vir à igreja por preguiça, todas as vezes que nós confiamos nos nossos méritos e não nos méritos de Jesus, nós estamos negando quem Jesus é, seguindo ensinamentos demoníacos. Não pense que é apenas comodismo. Não pense que é apenas preguiça. Não pense que é apenas falta de vontade. O que está por trás disso tudo é a negação da verdade. Quando alguém faz isso, está seguindo o espírito do anticristo. Por isso, queridos, nós precisamos aprender a reconhecer a mentira, mesmo quando ela vier fantasiada de verdade, mesmo quando ela se parecer com o evangelho, mesmo quando ela tiver uma aparência agradável, bonitinha, fofinha, cuticute, mesmo quando ela for confortável para nós, nós precisamos aprender a reconhecer a mentira. Concluindo, irmãos, a primeira parte desse texto nos traz ensinos muito preciosos. E se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, que é o tema da nossa série em 1 João, então nós precisamos aprender a discernir a verdade da mentira. E João nos ensina que para aprendermos a fazer isso, queridos, nós precisamos, em primeiro lugar, estar atentos ao alerta geral, não crer em qualquer mensagem e examinar os espíritos para vermos se eles realmente procedem de Deus. Nós precisamos, em segundo lugar, aprender a reconhecer a verdade, e nós fazemos isso através do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito de Deus sempre vai apontar para Jesus, para quem Ele é, para a sua divina humanidade, para a sua obra de redenção. E por fim, nós precisamos aprender a reconhecer a mentira, porque uma das mais eficientes armadilhas de Satanás é nos fazer crer, obedecer
e viver as mentiras que os falsos profetas nos contam. Por isso, queridos, que os nossos ouvidos estejam atentos e que o Espírito opere em nós, nos fazendo discernir a verdade da mentira. E que assim Deus nos abençoe, nos conduzindo para a verdade. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos aproveitar nesse momento, queridos, para nos prepararmos para a ceia do Senhor. E assim, queridos, sermos ministrados por este meio de graça, por este sacramento. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Deus, te louvamos porque o Senhor é gracioso, bondoso, misericordioso e nunca nos abandona. O Senhor nos ama tanto ao ponto de nos fazer enxergar, de nos mostrar onde é que mora o perigo. Ah, Deus, ninguém é tão bondoso como o Senhor. Obrigado, Pai, pela verdade. Obrigado, Deus, por podermos celebrar a verdade. Não a minha verdade, não a verdade de alguém, não a verdade de outro, não a verdade da sociedade, mas a Tua verdade. E a Tua verdade nos revela Jesus Cristo, Teu Filho, 100% homem, 100% Deus, veio em carne e nos salvou. Exaltado seja o Teu nome. Age, Deus, com graça na nossa vida. Preserva, por favor, em nome de Jesus, preserva o nosso coração da mentira e do engano. Que o Teu Espírito comunique aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, continua a ministrar nas nossas vidas. E nesse momento, Deus, que nós participaremos da Tua mesa, da ceia do Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, renove em nós a esperança da glória, e que em tudo nós possamos viver a verdade. É isso que nós pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.